tem razão. Muito bem, nós vamos agora debater justamente o direito de culto, se está sendo reprimido ou não. Nós vamos trazer conosco aqui nesse debate Felipe Augusto Carvalho, que é o diretor executivo da ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e também Marcelo White, especialista em Direito Público e também professor convidado da Escola Paulista de Direito. E eu pergunto para o Felipe, iniciando, né, a ação foi movida justamente pela ANAJURE. Obviamente vocês defendem e sustentam que o direito ao culto está sendo de fato reprimido aqui no Brasil, né? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, doutor Marcelo, também que estão aqui nesse debate. É uma alegria para nós da ANAJURE participarmos desse momento aqui de debate. Bem, o que a ANAJURE tem defendido, isso desde o início da pandemia, no ano passado, é que, primeiro, a liberdade de culto e a liberdade religiosa é inviolável nos termos da Constituição e dos tratados internacionais de direitos humanos. E, nesse sentido, compreendendo, não é, a força, a gravidade do momento que vivemos de pandemia, a qual não negamos, e, pelo contrário, temos recomendado desde o início prudência, especialmente às igrejas, no tratar dessa questão, compreendemos que o direito de liberdade de culto ele pode sofrer limitações, ele pode sofrer algumas restrições, mas não pode ser suprimido absolutamente, totalmente, como em alguns estados e municípios brasileiros buscou se realizar desde o início da pandemia. Então, esse direito é fundamental, é o primeiro direito humano fundamental, demanda proteção do Estado e, portanto, diante da necessidade de restrições sanitárias, que assim o faça com prudência, com cuidado e com proporcionalidade. Mas esse direito não pode ser absolutamente restringido e, na sua totalidade, suspenso. Doutor Marcelo, e na visão do senhor, esse direito aí é absoluto? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. A Constituição não existe nenhum direito, nenhum princípio que seja absoluto. E também a liberdade religiosa não deixa de ser um princípio relativo. Isso na sua concepção externa, não na sua concepção interna. A sua concepção externa é aquilo que nós representamos, por exemplo, o direito ao culto. O direito ao culto, ele não é um direito absoluto. Ele pode ser limitado, inclusive a própria Constituição, no artigo 5º, que é destacado como descumprimento do preceito constitucional pela ANAJURE, ela é muito clara com relação a isso. Ele tem a disposição com relação ao dispositivo que há uma previsão de possível limitação. Nós estamos tratando, então, de uma norma constitucional de eficácia contida. Pode surgir a dúvida se o decreto de um Estado, se o decreto de um município poderia ou não limitar, porque não seria lei. Mas não podemos perder de vista, estamos a tratar do artigo da Lei 13.979, que regulou toda essa normativa no período pandêmico. Felipe, justamente pegando esse gancho do Dr. Marcelo, né, nós tivemos aí aquela decisão do Supremo, conferindo aí estados e municípios também que pudessem tomar suas atitudes regionais. Cada município conhece a sua realidade, cada estado também conhece a sua realidade. Isso, inclusive, é muito utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro para dizer que ele não pode tomar uma decisão em âmbito nacional. O Supremo já esclareceu que não é bem assim, mas de qualquer forma, você acredita que aquela determinação anterior do Supremo, ela autorizaria então os prefeitos a decidirem essa questão envolvendo os cultos e as missas? Muito boa pergunta, porque de fato merece um esclarecimento que a decisão do Supremo Tribunal Federal no ano passado estabeleceu aquilo que se convencionou chamar de competência concorrente, né, entre os entes federativos de poderem regular do ponto de vista local, né, municipal, estadual e em termos de União as medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. O que se passou a partir dali, e isso nós observamos através de uma plataforma que a própria ANAJURE criou, o Observatório das Liberdades Civis Fundamentais, é que
diversos decretos, eles passaram a restringir de uma maneira que, ao nosso entender, é desproporcional e arbitrária essa liberdade constitucional, que, de fato, não é absoluta, como bem o doutor Marcelo nos trouxe, mas, nos termos do artigo 18 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, as limitações a esse direito precisam ser apenas as necessárias e, claro, pressupõe a proporcionalidade dessas medidas para garantir aquilo que se objetiva com aquela restrição. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal manifestou, portanto, que as unidades federativas tinham essa competência concorrente. Mas, a partir daí, visualizou, nosso observatório visualizou uma série de denúncias que tratavam de casos absurdos do ponto de vista constitucional, por exemplo, que agentes da polícia adentraram numa casa e impediram um culto doméstico realizado com pessoas da própria família. Além disso, decretos que restringiam de uma maneira desproporcional a liberdade religiosa como um todo. Inclusive, da leitura dos decretos, não se pode afirmar, por exemplo, que haveria possibilidade de transmissão de uma cerimônia religiosa, porque vedava-se completamente, e esse termo eu destaco, completamente qualquer atividade de natureza religiosa. Ora, será que serviços de ajuda ao próximo que as igrejas fazem desempenham isso como ninguém? Será que serviços de aconselhamento sem aglomeração, será que transmissão de missas e cultos estavam também dentro desse escopo restritivo do decreto? Pela leitura do decreto que veda completamente a atividade religiosa, poderíamos dizer que nem mesmo essas atividades. Então, esses decretos nos motivaram a ingressar no Supremo Tribunal Federal e para isso movemos 3 ações, 3 arguições de descumprimento de preceito fundamental para questionar a constitucionalidade desses decretos, na sua razoabilidade, na sua proporcionalidade. E, portanto, consideramos que o julgamento do ano passado não confere um cheque em branco para os prefeitos e governadores passarem por cima de direitos fundamentais. E, então, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, nesse momento, julga essas questões no caso que foi movido questionando o decreto do Estado de São Paulo. Sem dúvida. O doutor Marcelo, o senhor nos ouve? Nós vamos então restabelecer o contato com o doutor Marcelo White, que é especialista em Direito Público e também professor convidado da Escola Paulista de Direito, para falar justamente dessa decisão do Supremo e possíveis excessos que foram praticados ao longo desse período, como o Dr. Felipe Augusto Carvalho, que participa conosco, diretor executivo da ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que ingressou, portanto, com essa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que passou a ser julgada justamente essa ação nesta semana, o início do julgamento na quarta-feira, com o voto do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso, e ele votou pela proibição da participação das pessoas em cultos e missas. Na sequência desse julgamento nesta quinta-feira, o ministro Nunes Marques, então, que conferiu a liminar no último sábado, na véspera do domingo de Páscoa, houve uma grande, no final do dia inclusive, e houve uma grande repercussão, porque era uma data, claro, muito especial para os cristãos, então se a igreja poderia abrir ou não. Houve cidades que proibiram, houve também a própria direção das igrejas acabou proibindo, mesmo em função dessa liminar, não se sabia da abrangência dessa liminar. E é isso que nós estamos debatendo aqui no Jornal Jovem Pan, enquanto o Supremo Tribunal Federal, ele mantém o julgamento nesta quinta-feira. Não se sabe se ainda ele será finalizado hoje, porque ontem, na abertura do julgamento, apenas o ministro Gilmar Mendes, ele apresentou seu voto. Vamos então voltar agora com o Dr. Felipe. Dr. Felipe, mas o senhor não acredita que esses casos extremos aí são mínimos no país? Essa é uma pergunta que demanda esclarecer o seguinte, que houve por parte do poder público uma ampla margem de discricionariedade na elaboração desses decretos. E nós recebemos no observatório mais de 50 denúncias no país, e isso em todas as regiões.
E eu penso que, tratando de um direito que é fundamental e que toca na realidade, na concepção de mundo de milhões de brasileiros, uma restrição, um abuso ao direito que é fundamental de liberdade de culto, mesmo que fosse uma denúncia apenas, já demandaria da nossa parte e daqueles que lutam pelas liberdades, pela dignidade do ser humano, uma demanda aos poderes públicos. Há no nosso país hoje uma incerteza, uma insegurança jurídica quanto a esse tema. E esse é o momento em que se apresenta ao Supremo Tribunal Federal a oportunidade de conferir balizas, critérios para, nesse esforço harmonizador, nesse esforço de traçar as diretrizes ao poder público, de poder, ao mesmo tempo, e aqui não se fala em escolher entre saúde e liberdade religiosa, entre ir ao culto, a uma missa e ficar em casa para não ir para o hospital depois. A questão aqui que se impõe a todos nós, e aqui eu penso, Marcelo, que é uma ocasião também que nos leva, em termos de sociedade, a pensarmos os nossos fundamentos, aquilo que o governo, de fato, tem, a maneira que tem conduzido as questões públicas, é de pensarmos que há uma possibilidade, há um caminho para buscar conciliar essas necessidades, as necessidades sanitárias, as proteções, os cuidados devidos, ao mesmo tempo em que não se viole, não trate com leviandade um direito fundamental, que é o de liberdade religiosa. Nesse sentido, nós, inclusive nas nossas manifestações e nos memoriais ao Supremo Tribunal Federal, destacamos algumas decisões de cortes internacionais que tratam dessa mesma dinâmica. Por exemplo, na Suprema Corte do Chile, recentemente, no mês passado, houve uma decisão que tratou exatamente desse ponto. Qual era o limite para o poder público restringir esse direito? Será que é possível totalmente suspendê-lo, ou será que há um caminho da harmonização, da conciliação? Então, outros países, como a própria França e Estados Unidos, têm decidido nesse sentido. O que buscamos, portanto, não é uma abertura irrestrita, não é, diante do momento que estamos, um cheque em branco para os pastores religiosos como um todo, poderem abrir sem se preocupar com nenhuma medida sanitária. Tampouco queremos fazer isso pelos cristãos apenas. Veja-se que a liberdade religiosa conferida na Constituição é para todos os grupos, e inclusive não pode haver discriminação entre as religiões. Então, também não queremos um privilégio, como ontem, inclusive, durante o julgamento, foi aventado por alguns advogados. Não queremos privilégio, queremos que, igualmente, as pessoas tenham a sua liberdade de culto protegida, claro, com as medidas que se fazem necessárias, seguindo as orientações dos órgãos de saúde nacional e internacional. E, nesse sentido, permite-me apenas pontuar que a própria OMS tem recomendado aos poderes públicos que estabeleçam medidas que venham a incluir as atividades religiosas como uma dimensão da espiritualidade humana necessária para esse combate à pandemia. Certo. Não podemos esquecer, além dos trabalhos sociais, da própria dimensão espiritual dos cidadãos brasileiros, que muitas vezes têm na igreja como seu lugar de refúgio, como seu lugar de aconselhamento espiritual. Nós estamos agora retomando, o contato com o Dr. Marcelo White, que é especialista em Direito Público e também professor convidado da Escola Paulista de Direito. Eu retomo aquela pergunta para o senhor, a questão dos estados, municípios, de decidirem em relação à abertura ou não dos templos e também das igrejas. Marcelo, essa questão ela é um tanto quanto sensível, mas ela não é de muita complexidade. A Constituição ela é muito clara com relação à tripartição de responsabilidades no que concerne ao direito à saúde e, por isso, da possibilidade das limitações. Diversamente do que o Dr. Felipe está falando, a questão com relação a ter ou não o acesso aos templos religiosos nesse momento pandêmico, nesse momento específico
que concerne as limitações impostas nos decretos, ela está, na minha concepção, atrelado a um direito maior nesse momento. Se for feito um cotejamento, uma comparação, uma ponderação entre os princípios, o direito à vida e o direito ao culto, ou o direito ao acesso a um templo religioso de qualquer matriz religiosa ou não, ela deve estar sempre em cotejo com os riscos que são impostos, não só àqueles que vão frequentar o culto, mas sim também as consequências decorrentes daqueles que vão e possivelmente possam ser contaminados. Não estou aqui a falar que vão ser contaminados. Vamos tratar aqui de uma questão lá no início da pandemia, no início de 2020, lá na Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinham 30 casos naquele momento só de Covid detectado. Houve um culto religioso, e esse culto, de lá, saíram mais de 1.000 pessoas contaminadas. O risco seria só para aquelas pessoas que estavam envolvidas diretamente? Não. Ela serviu para a proliferação da questão da pandemia. Agora, o que nós temos que pensar nesse momento, eu acho que a gente tem que pensar um pouco de forma fraterna, de forma um pouco mais, para alcançar um pouco mais, forma mais elevada essa questão. Não estamos só a tratar da questão do acesso ou não à religião, acesso ou não ao culto religioso, mas sim no âmbito, se você pensar com o âmbito da vida. Hoje nós temos no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, mais de 21 capitais com mais de 90% de ocupação de leitos. O estrangulamento absurdo. Então, qualquer medida restritiva, ela serve sim para minimizar as consequências. Agora, podem falar, não, tem a questão do transporte público, as pessoas circulam, a questão do acesso ao trabalho, as pessoas circulam, podem ser contaminadas da mesma forma. Mas ali nós estamos tratando de algo relativo à produção econômica, à circulação da economia, que não pode parar nesse momento. Seria catastrófico se parasse nesse momento. Mas uma limitação temporária dos cultos não vislumbro como se fosse uma ofensa abissal com relação aos preceitos constitucionais, a ponto de ser concedido, alegada inconstitucionalidade, ser reconhecida a inconstitucionalidade dos preceitos constitucionais. Porque é uma medida necessária, é uma medida adequada, é uma medida adequada, é uma medida necessária, é uma medida necessária. Ela é proporcional, porque ela é limitada no tempo. Ela não se alonga ad infinito para você sustentar que ela está havendo uma ruptura total e indiscriminada com relação ao direito ao acesso ao culto, direito religioso. Então, na minha concepção, os estados sim podem, os municípios sim podem estabelecer regulações, ou através de leis locais, ou até mesmo por decreto respaldado na Lei 13.979, de 2020, porque lá estabelece que os decretos municipais podem fazer regulações com relação ao isolamento, em relação à circulação de pessoas, também com relação a atividades de toda a ordem. Para nós fecharmos esse debate, eu peço até agilidade agora nas respostas. Doutor Felipe, também há uma crítica em relação aí de uma possível questão financeira, que os templos querem abrir para recolhimento do dízimo, e também se não existe outras alternativas aos fiéis para poder acompanhar as celebrações. Muito bem. Eu penso que as igrejas e os líderes religiosos devem responder por si mesmos essa questão do propósito, da justificativa, da intenção de querer a abertura dos templos. Posso dizer, com os setores que temos trabalhado na Anajure, e falo isso porque representamos e temos conexões com líderes religiosos de todo o Brasil, que há um sentimento sincero de abertura de igrejas, repito, não irrestrita, mas considerando a liberdade de culto que tivemos, e isso nada tem a ver com questões financeiras, mas não nos cabe aqui tentar julgar intenções de pastor A, líder A ou B.
Em relação à segunda pergunta, eu compreendo que essa discussão que podemos fazer, se há caminhos a serem utilizados para substituir aquilo que é feito presencialmente, é uma discussão válida, boa, oportuna, mas que deve ser feita entre os cidadãos, entre as diferentes matizes teológicas. Não cabe, eu acho que é esse o ponto, não cabe ao Estado, ao STF, ao poder público, dizer o que na minha doutrina e na minha teologia pode ser feito em casa ou não. Se um sacramento pode ser realizado em casa ou na comunidade coletiva, isso só eu, só a minha doutrina, só a minha teologia que deve dizer. E, claro, as comunidades religiosas devem apelar ao consenso, ao cuidado com o próximo na hora de fazer essa avaliação. Mas não cabe ao Estado de determinar o que é aquilo que a minha teologia deve tratar do que pode ser ou não substituído em casa ou em qualquer outro lugar. Muito obrigado pela oportunidade. Não, o senhor fica conosco ainda, daqui a pouco nós vamos fazer a despedida, mas, doutor Marcelo, como é que o senhor vê essa possibilidade? Existe caminhos para que as pessoas possam participar das celebrações na visão do senhor nesse momento agudo da pandemia? Eu faço uma breve consideração com relação a isso. As denominações, tanto católicas como protestantes, evangélicas em geral, elas já têm cultos celebrados pela televisão há muito tempo e pelas redes sociais, pelo YouTube há muito tempo. Essa questão da necessidade ou não do fiel ir ao templo, isso é uma questão pessoal. O Dr. Felipe falou de forma muito clara e precisa. Mas, num momento tão agudo que vivemos, um sacrifício momentâneo em prol da comunidade como um todo, eu acho que seria plausível. E com relação ao que o Dr. Felipe falou, com relação ao STF, ele poder ou não ponderar ou limitar, o STF, confesso que na decisão do ministro Gilmar, de ontem, que foi mantendo a decisão anterior dada na segunda-feira, eu não vislumbro nenhum tipo de inconstitucionalidade, pelo contrário, ele está respaldado, sim, num texto expresso da Constituição, que permite, sim, a limitação. E a questão, o STF, com todo respeito, o STF tem que se pautar num livro específico, que é a Constituição da República. Então é nisso que deve se pautar as decisões da Corte Suprema do país. Sem dúvida. Rapidamente agora, para nós fecharmos, então, doutor Felipe, na visão do senhor, esse tema deveria ter sido levado realmente ao Supremo? Eu penso que diante da controvérsia constitucional que está posta e da decisão do ano passado, e inclusive diante da demanda social que há de um posicionamento que trate desse direito fundamental, eu penso que sim, é oportuno que o Supremo venha a se manifestar sobre esse tema, claro, sem substituir sem usurpar os poderes executivo e legislativo, mas como o Supremo tem dado as orientações e diretrizes desde o ano passado, é sim um momento oportuno para tratar desse direito fundamental. E o senhor, doutor Marcelo? Também acredito que o Supremo pode sim ser alçado para discutir essas questões, porque é uma norma constitucional, é um preceito fundamental e deve ser tratado sim porque gera uma limitação. Toda limitação do direito fundamental, ele deve ser tratado sim pelo STF. Então, na minha concepção, eu só pondero a questão qual a prevalência nesse momento do direito. Na minha concepção, deve-se prevalecer o direito à vida, o direito à preservação da saúde pública, em detrimento ao acesso ao culto. Não está a limitar a decisão às concepções primárias de primeira dimensão do direito religioso, mas sim de segunda dimensão, que é o direito de externar o seu acesso pelo acesso ao culto. Então, de fato, acredito que possa sim ser manejado qualquer tipo de ação direta no Supremo Tribunal. Muito bem, nós
apresentamos Quem Tem Razão, o direito de culto está sendo reprimido, essa questão debatida no Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço a participação do Dr. Felipe Augusto Carvalho, diretor executivo da ANAJUR, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Muito obrigado, Dr. Felipe. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, agradeço ao doutor Marcelo também por esse debate, muito bom participar aqui com vocês. E também ao Dr. Marcelo White, especialista em Direito Público e professor convidado da Escola Paulista de Direito, pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, Marcelo, obrigado, Felipe, pelo debate e pela oportunidade de discutir um tema tão sensível que é o direito religioso, atrelado, nesse momento, à discussão do direito à saúde.